E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo. Seu programa Só Saúde hoje recebe, mais uma vez, com muita alegria, a doutora Rosana Simões, que é médica ginecologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E a doutora Rosana faz muito tempo que não vim nos meus programas, né? Tava com saudade, viu, doutora? Eu imagine, né? Adoro você, Isabel. Que isso. Doutora, eu queria saber como é que o ginecologista trabalha, digamos assim, com as emoções das mulheres. As emoções das mulheres são enormes, né? E cada época você tem a apresentação de uma delas. Então, se formos falar, por exemplo, durante o ciclo menstrual, nós teremos que dividi-lo. Eu sempre falo que o ciclo menstrual imita a vida de uma mulher. Então, por exemplo, a menstruação imita uma menopausa. O período que se segue a menstruação, ela imita a plenitude feminina, porque só existe o hormônio que é o estrogênio, que vem do latim frenesia, excitação. Então ela está muito assim vinculada com ela mesma, com a pessoa da mulher. Depois nós temos o período ovulatório, periovulatório. Então nós somos a fêmea, a amante. Aí depois nós temos o período que se segue, porque a natureza acha que nós vamos o quê? Que nós vamos engravidar. Então vem a fase que é chamada fase secretória, fase lútea, a segunda fase, enfim. E essa fase é similar a uma gravidez. Então é onde ocorre a chamada síndrome pré-menstrual. Né? E logo a seguir vem outra menstruação, caso haja uma falha e não houve uma gravidez. Então, assim, as emoções mais propriamente ditas, elas aparecem com maior frequência no período da segunda fase. Por quê? Porque é uma gestação. A mulher tem que entender e aceitar bem que esse período é gestar. Então, é estar em contato com ela, deixar que as emoções venham, aceitar as emoções, certo? Muitas vezes essas emoções são de um passado, de um ressentimento, de uma mágoa. E aí ela tem que viver essa emoção. Um exemplo, é muito comum a raiva. Se formos colocar num papel todas as emoções que podem surgir, serão mais de 150 tipos entre sinais e emoções. Puxa, mas são mais de 150 sintomas? Então isso você está dizendo nesse período que é o pré-menstrual, digamos assim. Que é o pré-menstrual. E assim, e todas as mulheres, na verdade, elas vão apresentar algo, porque todas nós temos uma consciência e cada uma tem um nível de consciência, né? Muitas vezes os nossos olhos são 2, não veem. Os nossos ouvidos são 2, não conseguem ouvir. Mas a nossa boca tagarela e aí não nos permite entrar em contato conosco. Está aqui mais um romance histórico, né? Bom, pela capa já dá para perceber, né? Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e a história de um sobrevivente que, para conseguir sobreviver, acabou servindo no campo, né? Para fazer aquelas tarefas que os nazistas, apesar de fazerem tarefas horríveis, consideravam horríveis demais. E a Segunda Guerra, os sobreviventes do Holocausto, a América Latina. Esse livro é bacana porque ele mostra a relação que existe entre tudo isso, né? Kiko, é o seu primeiro livro? Não, meu segundo livro. E eu também sou ghostwriter e escrevo livro para outras pessoas. Eu sei, você também é roteirista, não é? Sou roteirista, escrevo para televisão, cinema e teatro. O que você mais gostou de escrever na vida?
Olha, eu costumo gostar mais do último livro que eu escrevo. E Quebra de Contrato, particularmente, é um livro que está emocionando os leitores e me emociona muito. Principalmente o capítulo 8, que é onde acontece o julgamento e que vai virar uma peça de teatro no Rio de Janeiro. Que legal. Muito obrigada, Kiko. Nada. Sucesso. Obrigado. O Mahabharata, é aquele clássico poema épico indiano, né? Que todo mundo cita, mas será que todo mundo leu? Pois é, agora você pode ler em prosa. Tá aqui, ó. Muito bacana. E aí você mergulha na filosofia, né, hindu e em toda essa maravilha clássica, né, da história e da humanidade, e graças ao William Buck, que é um autor especializado nesse tipo de coisa, né, em traduzir pra gente aquilo que tá tão distante da gente culturalmente, que não é muito fácil de encarar, né, a leitura. Então, tá aqui, ó, para você, da editora Cultrix, o Mahabharata, o clássico épico indiano, o poema em prosa. Agora, existem mulheres que têm emoções exacerbadas, e aí fica difícil de fazer o que você falou, né? Agir como você está querendo, aceitar isso simplesmente. Tem que fazer alguma coisa, né? Ela tem duas opções: ou ela se mata, né, se joga no precipício e fala assim, por que comigo? E faz a vitimização, ou ela arregaça as mangas e começa a olhar para ela mesma. Muitas vezes essas mulheres, elas são mulheres que vivem para os outros. Aí, de repente, elas se descobrem sozinhas, porque você faz para os outros, quando você o fizer, o fará de forma que seja sem retorno. Mas o indivíduo que faz, geralmente ele quer um retorno. E quando a pessoa necessita, o que ocorre? Muitas vezes, para quem ela fez a ajuda, a pessoa não tem disponibilidade ou de tempo ou de dinheiro para retribuir o que ela fez. Aí vem a ira, a raiva, tudo. Então, assim, o que ela deve pensar? Ela deve pensar sempre em estar bem primeiro com ela mesma, né, para poder fazer isso. Ela deve procurar ajuda com outros médicos, outras pessoas capacitadas para entender, porque muitas vezes ela acha que é só uma síndrome pré-menstrual, quando faz parte de um quadro muito maior, ou até de uma doença orgânica, por exemplo. O hipotireoidismo é uma típica doença que afeta o humor feminino, né? Ou então diante de uma desordem psiquiátrica. Ela está diante de uma doença hoje muito comum, que é a bipolaridade, o espectro bipolar. E aí ela tem que fazer o diagnóstico. Mas essas doenças exacerbam esses sintomas que são típicas dos nossos hormônios, se é que eu posso dizer assim. Exatamente. Eu costumo dizer que os homens, eles são de natureza, os hormônios masculinos são de natureza tônica. Ou seja, ao longo dos dias, eles não têm oscilações. Então, o meio interno hormonal deles é o mesmo. O que vai variar é o meio externo. Quem varia geralmente somos nós, que somos as mulheres, que somos, os nossos hormônios são pulsáteis. Eles pulsam. E é algo tão de quem cria, de quem dá a luz, de quem gera, que ele é tão assim termostato que em cada fase, por exemplo, se formos falar de um hormônio hipotalâmico, um hormônio que esteja ligado ao ovário, ele terá, eu vou chutar, na primeira fase, um pulso a cada X minutos. Se for na segunda fase, um pulso para cada Y minutos. Então, é tão assim, de pulsatilidade
e oscilatório, esse meio interno, né? Eu costumo falar que é como você, por exemplo, se você está com hipoglicemia, se você está sem comer, você vai ficar irritada, você não vai conseguir, as suas ideias não serão claras. Então, se o seu mundo interno feminino, ele já é oscilatório. Então, quer dizer, você precisa estar atenta constantemente para que cada estímulo, interno ou externo, faça com que você tenha uma ação e reação. Agora, você deve estar lembrada, né, que a gente brigou muito com os homens, os médicos homens, por causa dessa história de suspender a menstruação. E aí, não tem muita mulher suspendendo menstruação hoje? Muitas, e a maior parte, Isabel, elas adoram que interrompam a menstruação, porque não podemos nos esquecer que vivemos num sistema capitalista. Porém, acredito que aquela mulher que se sente bem com o ciclo, com a menstruação dela, o que é raro, não sei os números, já que as suas mães e avós sempre falaram mal da menstruação, né? Porém, se você for ler as psicólogas, os assim, Jung, Freud, tudo, isso é da natureza do feminino, esse ciclar, né? Então, assim, do ponto de vista de hoje, você trabalhar, ter sua vida, ter tudo, é melhor que você não menstrue. E também nós sabemos, para muitas doenças, como anemia, muitas vezes a mulher não tem tempo de comer. Anemia é uma coisa muito simples, assim, de diagnóstico. Ou então a própria, a endometriose, que nós sabemos que é uma doença que cresceu muito a incidência e que afeta muito a mulher. Então, assim, do ponto de vista da vida de hoje, para a mulher é melhor que ela não menstrue mesmo. Então, hoje, você diria que o ginecologista tem instrumentos para administrar as emoções das mulheres? Concordo. Eu acho que ele tem, mas nós temos que sempre pensar que nós temos uma consciência, que nós temos uma mente. Não é o cérebro. O cérebro, ele é uma ferramenta onde a mente coloca tudo o que há pessoal de emoções, o que há do coletivo das emoções. E essa mente, ela não está na cabeça, ela pode estar em qualquer lugar, né? Então, essa mente também deve ser tratada. Ela também, ou tratada, não seria tão adequado. O melhor, ela deve ser conhecida. E se houver a necessidade de um acompanhamento, de alguém que acompanhe aquela pessoa, então fazer sempre o que hoje é multidisciplinar em medicina. Ok. Mais alguma coisa? Gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer que adoro ser mulher e que adoro a mulher por ser muito criativa e que os homens também devem ter tudo isso que ele gosta da gente, essa dinâmica, que nós criamos problemas para eles, já que o mundo deles é calmo. Doutora Rosana, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no programa Só Saúde, viu? Isabel, eu que agradeço. Every time we say goodbye, I die a little